Oiê, espero que você esteja bem. O assunto do vídeo de hoje é sobre as formações discursivas apresentada pelo professor Dominique Mandineau lá em 2015 nesta obra aqui, Discurso e Análise do Discurso. E pensando numa estrutura mais curta para o vídeo, eu vou ser bem direta com as informações, mas já fica a recomendação desta obra que com certeza vai ajudar muito a você ter uma ideia, uma noção do que é o discurso, pensar o texto, o corpus de pesquisa, enfim. Vou focar só no capítulo que fala sobre as formações discursivas. Então, bora lá. Bom, ele vai falar sobre as formações discursivas em 4 pontos principais. As formações discursivas por identidades, por temáticas, temas e chaves, que é o pré-construído e o inédito, e, por fim, as formações discursivas plurifocais. E a formação discursiva por identidade, ela vai pautar na noção dos discursos das enfermeiras, discurso pós-colonial, discurso racista. Então, o que o pesquisador precisa fazer? Ele precisa trazer essa ideia, esse agrupamento de gêneros, porque pode estar circulando diferentes gêneros. A ideia é juntar o corpus, né, da sua pesquisa através dessa formação dos discursos. É mais ou menos essa a ideia. Já nas formações discursivas temáticas, ele vai dizer que uma forma de organizar a formação discursiva é por temas. E aí ele traz, se baseando na análise do discurso, 6 categorias principais, que são as entidades, os cenários, as propriedades, os acontecimentos e os nós. Essa é um pouquinho mais longa, mas vamos pincelar aqui bem rapidinho cada um. Uma formação discursiva construída a partir de uma entidade centraliza em humanos, que pode ser, por exemplo, um membro de uma classe social. Ele traz no livro o exemplo da princesa Diane, né, que a gente pode perceber o espaço discursivo dela, que entra aí o quesito da realeza, a feminilidade, a democracia, moralidade, moda, celebridade e outros. E também seres dotados de propriedades. Entra também a questão das instituições, o exército, um partido político, um momento, como por exemplo a Idade Média, um lugar que pode ser uma cidade, um estado, um monumento, enfim. Já o caso dos acontecimentos, uma formação discursiva que nasce aí a partir de um acontecimento, ele traz a ideia, sabe quando a gente fala o caso X, então ele vem trazendo aí os exemplos de 11 de setembro, por exemplo, o golpe de 64 e até mesmo os acontecimentos que se estenderam aí a um certo período, como por exemplo a Covid-19. Foi um acontecimento aí de impacto mundial, né? E que entra nessa categoria dos acontecimentos. Só que uma ressalva aqui que ele traz que é muito importante, né? Que nem todo acontecimento é necessariamente estudado em termos de formação discursiva, como, por exemplo, um acontecimento de um recorte bem breve. Há um noticiário que saiu, um acontecimento saiu no noticiário e nas mídias entre o dia tanto e tanto de agosto de 2024. Então, não tem como falar sobre formação discursiva a partir disso, né? É um recorte bem pequeno, bem breve, então não contempla esse ponto. E construída a partir de cenários, é importante tomar cuidado porque pode ser confundida facilmente tanto com as entidades, com as formações a partir das entidades, quanto com os acontecimentos. Então eu vou ler aqui como eu escrevi para ficar mais ou menos claro. É importante tomar cuidado e não confundir com as entidades e nem com os acontecimentos, porque pode ser chamado por cenário temas que se estendem certa duração, como por exemplo a ameaça islâmicas. Então aqui vale a pena dar uma conferida, ler a obra para compreender mais ou menos como é que significa essa diferença, né? Se você for tratar na sua pesquisa da formação discursiva a partir dos cenários. E, por fim, temos os nós na formação discursiva por temáticas. E esses nós não é nós a gente, é nós no sentido de questões, problemas.
E ele vai dizer que esse termo ele não pertence ao vocabulário nem da análise do discurso, nem das ciências humanas, nem sociais. Então, ele vai enfatizar que essa ideia de nós refere-se a um tema que constitui um assunto de debate recorrente em determinada comunidade e que são organizados em duas categorias, que são as questões e os problemas. E o terceiro ponto das formações discursivas, que é temas e chaves, o pré-construído e o inédito. Então, aqui a noção, ele diz que esses temas eles podem ter tipos variados, como, por exemplo, agrupar sobre a etiqueta malandro certo número de personagens da cultura popular que partilha de uma mesma propriedade em um espaço em um período determinado. E assim, pensar essa formação discursiva, ela sugere você trazer diferentes gêneros, pode ser em anúncios de sites de relacionamento, cartas de apresentação, pode ser perfis na web, de redes sociais, enfim. Você vai fazer esse agrupamento desde que trate sobre a mesma temática para compor o seu corpus de pesquisa, porque aí, com toda essa articulação, ele vai dizer que o pesquisador ele pode trazer à luz o que possivelmente estaria escondido, que aí é que entra a ideia aí do inédito. E, por fim, o quarto ponto, que são as formações discursivas plurifocais. Todas essas outras que eu venho falando aí, no caso no Mangnô, são formações discursivas unifocais. Elas têm um foco, elas têm um direcionamento. Só que Mangnô vai dizer que também é possível trazer diferentes focos para compor e fazer sua formação discursiva, pensando aí no seu projeto, na sua pesquisa. E ele deixa claro que integrar diversos conjuntos textuais numa formação discursiva não é simplesmente agrupar os enunciados provenientes de tipos diferentes de discurso. Então, para isso, você tem que se aprofundar mais na leitura do texto. Mas que sim, embora que isso não seja uma tarefa fácil, né, é possível, desde que você estude bastante, articule bem aí como que você vai montar a sua estrutura de corpus para poder dar conta da formação discursiva aí da sua pesquisa. E ele ainda dá uma ênfase que esse tipo de pesquisa para análise do discurso sempre vai ser vista como um fenômeno marginal. Então, é uma questão aí bem complexa pensar aí em diferentes focos, unir diferentes focos para fazer aí uma ideia de pesquisa. Mas que é possível, né? E é isso que trata o capítulo das formações discursivas desse livro. Eu espero ter sido clara nas informações e não deixe de ler, de ter a leitura desse livro, porque, como eu falei no início do vídeo, foi apenas um breve resumo assim, do que se trata as formações discursivas.